Olá, nós estamos aqui com mais um Tendências Globais e nós vamos hoje entrar em outra área, né, em outro monte da sociedade. E você seja bem-vindo. Se você quiser compartilhar conosco, fique à vontade. Você pode fazer perguntas, pode também dar aí a sua opinião e, enfim, né? Conversar conosco aqui através do chat. E também você pode aí dar o seu like, se inscrever no nosso canal, passar para outras pessoas do seu relacionamento que gostam, né, desse assunto, e então isso vai nos ajudar bastante. E eu estou aqui com o pastor Valdinei comigo. Oi, pessoal. É sempre um prazer estar aqui com vocês, ok? Bem, nós vamos entrar em outra área, né? Nós falamos sobre a família, falamos sobre educação, falamos sobre religião, e agora vamos falar sobre o monte do governo. E quando nós falamos de governo, geralmente logo vem assim à nossa mente, né, a palavra corrupção. E isso é terrível. E muitas vezes nós pensamos, né, o que eu posso fazer para ajudar a mudar essa situação? Ou então nós nos sentimos tão impotentes, né, e vítimas de um sistema aí cruel e que já está, né, ali entranhado no governo, e a gente já chega a ficar até desanimado. Ah, não tem jeito, é assim mesmo, né? Mas nós não podemos ir por essa linha de raciocínio, de pensamento. Aliás, né, em termos aí de governo, isso parece mesmo, como eu disse aí, parece um cancro, né, entranhado que ninguém consegue removê-lo. Não será trabalho de uma única pessoa, não será trabalho de uma minoria, porque, né, é uma área que está muito contaminada. Mas eu quero dizer aqui da minha posição, pelo menos. Eu quero levantar, né, a minha voz e me posicionar aqui, me unindo a outras pessoas que, não só no Brasil, mas no mundo todo, estão estudando esse mesmo tema, né, o renascimento aí dos 7 montes da sociedade, buscando realmente entrar como uma influência, né? Ser sal e luz aqui na Terra. E nós sabemos que isso é papel, é função da igreja, né? E a igreja, ela tem que tomar uma posição. E os cristãos na Terra, então, nós acreditamos, vão se unir, vão orar, vão se posicionar também, né? Buscar aí como influenciar esse monte da sociedade, e nós vamos aí, acima de tudo, né, depender de Deus. Porque não tem jeito para o homem, não tem jeito para nós, mas para Deus nada é impossível, né? Então, nós sabemos que somente a presença de Deus, né, o nosso Deus Todo-Poderoso, é que pode mudar esse quadro. E não é um quadro só aqui nacional, Não, é né? mundial. Ele está em todas as nações. Então, o inimigo se armou de uma tal forma. Quando eu falo inimigo aqui, é o espiritual, tá? É Satanás. Então, ele se armou de uma tal maneira aí, um planejamento, né, estratégico muito bem elaborado, e um plano global. Não foi a nível de uma ou outra nação, não, mas pegando as nações da terra, né? Creio que em todas nós estamos vendo isso acontecer.
E somente a presença manifesta de Deus na nossa nação, vamos trazer para a nossa, né? Primeiramente, é que vai mudar esse quadro, vai mudar essa realidade. Se o povo de Deus, né, se humilhar, clamar, né, diante dele, se arrepender também, aí o Está Senhor... dentro da equação, né? Tem um De aí... segundo Crônicas aí. E nós temos aí, né, as orientações, né? E vamos ver, então, Deus intervir, né, na nossa história e mudar realidades. Eu creio em Deus, eu creio no poder de Deus e eu creio no poder delegado à igreja do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Então, se você é cristão, vamos nos unir, vamos nos interessar por esse assunto, sim. A igreja não pode ficar aí neutra, não pode ficar... Escondida, né? Desinteressada. Ah, não, esse assunto, ai, não quero. Esse é do diabo, esse não interessa. Então, E aí, assim, quando a igreja se omite, o inimigo toma conta. E foi exatamente o que aconteceu, né? O que aconteceu, infelizmente, é que no meio da igreja começou uma linha de pensamento, né, dizendo que a igreja não deve entrar na área da política. Política é pecado. Então, o cristão não pode estar na política. Quer dizer, eu não sei de onde surgiu uma ideia tão assim terrível e contaminou, né, os cristãos de tal forma que a igreja então foi se esconder dentro das suas quatro paredes e deixou o monte do governo nas mãos daqueles que são injustos, daqueles que são corruptos, daqueles que, né, não têm uma fé em Deus e não vive pelos princípios da sua palavra, e hoje nós estamos debaixo, né, em muitos lugares, de governos aí totalmente corruptos. a gente Sofrendo, poderia... o povo sofre. Eu, assim, quando eu penso sobre isso, eu fico imaginando o que aconteceu na Venezuela. A Venezuela era praticamente o país mais rico da América Latina por causa do petróleo. Petróleo, Né? E o que aconteceu lá, a igreja, não tinha igreja evangélica lá, igreja cristã? Claro que tinha. E aonde que eles estavam? Porque o socialismo, a proposta de esquerda, ela não nasce do nada. Ela vem crescendo, vem crescendo, vem crescendo. Por exemplo, o que se está alastrou no mundo inteiro. o que está acontecendo na nação mais importante do mundo, que é os Estados Unidos. Quem imaginaria que a esquerda, uma proposta comunista, socialista, prevalecesse nos Estados Unidos? Né? A nação cristã, como é conhecida a nação americana. No entanto, 50% da população americana, principalmente jovens, são de esquerda. É terrível, né? É terrível. Mas de lá, dos Estados Unidos, Deus está levantando muitos profetas, Sim. muitas vozes que estão vamos dizer assim, se alinhando, e isso já passou para muitas nações na Terra e também já chegou aqui até nós aqui na CCA. Então, governo, política não é do diabo, coisa nenhuma. Isso faz parte de viver em sociedade, né? Em todo o tempo, em toda a história, nós sabemos, né, que há governo, as pessoas... Onde há 2 ou 3, tem que ter um liderando, senão vira caos, né? E nós sabemos que Deus está interessado nas nações, Deus está interessado em que o reino dele venha aqui para a terra, né? Porque nós sabemos, a oração que Jesus ensinou para os seus discípulos, né? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como é no céu.
Então, Jesus ensinou essa oração. Todo cristão tem Jesus como seu exemplo maior. E nós devemos sim orar, nós devemos declarar que venha o teu reino, Senhor, que seja a tua vontade, ela seja feita aqui na terra, que a cultura do céu venha para a terra, porque isso será o melhor para todas as pessoas, para toda a humanidade. Nós sabemos disso, né? Porque Deus é bom e só aprova o que é bom, ok? Então, o que é mal não vem de Deus, né? E na era aqui do Renascimento, nós cremos que há de chegar, né, um tempo que esse monte, então, ele vai ser influenciado, sim, ele vai ser transformado, sim, e nós veremos aí, né, governos justos, governos tementes a Deus. E Deus já fez intervenção em várias histórias, né? Por exemplo, Deus já fez intervenção lá no Egito, né, no império lá, né, do Egito, e quando antes de acontecer uma grande fome, e que realmente iria dizimar nações, né, ali no entorno. E Deus levantou um jovenzinho, né, José, e usou José para colocá-lo ali diretamente com o faraó do Egito, e um homem cheio da sabedoria que vem de Deus, da retidão que vem de Deus, trouxe solução, né, para aqueles 7 anos de fome, e pôde salvar não somente o povo de Israel, né, mas as outras nações que iam ao Egito para buscar alimento. Então, quando Deus faz intervenção, nós vemos que o milagre acontece, o sobrenatural acontece. E nós sabemos, né, que hoje estamos vendo, está se tornando aí uma coisa insuportável mesmo, essa tendência para a corrupção, né, crescendo de uma forma terrível, e nós precisamos aí realmente tomar uma posição. Nós cristãos precisamos tomar uma posição, não é posição bélica, não é posição de revolução, nós não vamos pôr a mão em armas, não é por aí, não é por aí. Nós somos da paz. E tudo que nós realizamos tem que ser dentro desse critério. O que eu posso é influenciar um aqui, outro ali, outro lá, você também, né? Exercer o nosso direito, né, do voto. Não jogar o voto não fora. jogar o voto fora. Por falar nisso, nós estamos aí, né, num ano de eleição, às beiras, né, de uma eleição. Então, não podemos ser inconsequentes, displicentes no votar. Não. Começa daí. Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre eleição. E políticos corruptos, né? Eles têm sido aí identificados. E aqui no Brasil nós estamos vivendo um momento muito especial. E foi intervenção divina. A igreja precisa entender isso, que realmente nós tivemos aí o nosso presidente sendo eleito de uma forma, né, quase impossível aos olhos humanos. Que ninguém acreditava. Como que isso seria possível. E aí, quase às vésperas, né, sofre um atentado. Né, que realmente nem se só pode por investigar Deus, o atentado. Só por Deus, né, sobreviveu. Tem sido uma luta muito grande para conseguir governar, né, e realmente nós como igreja
Eu reconheço que foi intervenção divina, porque eu fiz parte, com o meu grupo de intercessores, do clamor que nós levantamos aqui na CCA, para que Deus intervisse mesmo e mudasse a realidade do nosso país. Nós temos dito não à corrupção nas nossas orações, no nosso clamor a Deus. E Deus ouve, né, a oração do seu povo e fez uma intervenção. Não tenho nenhuma dúvida de que Deus está por detrás disso. E onde Deus age, ninguém pode se levantar contra Deus. Ai daquele que faz isso, porque levanta para cair, né? Porque Deus não faz nada na terra sem que antes ele fale aos seus profetas, né? Deus levanta os seus servos, os profetas na nação, para levar, né, o povo de Deus aqui a falar em linha com o céu, para que realmente o governo do céu desça à terra. Nós queremos ver isso acontecendo e nós temos o poder e a autoridade delegada pelo Senhor Jesus, pelo Pai, para fazermos isso aqui na terra, né? Mas somos pessoas de paz. Não somos pela violência. Jamais, jamais, jamais. A sociedade muda quando as pessoas mudam. Sem a mudança de mentalidade, sem a mudança, né, de pensamento, de cultura, né? Nós não vamos ver isso sendo implantado. Então, em Provérbios, na Bíblia, Provérbios, capítulo 29, versículo 2, diz assim: quando os justos florescem, o povo se alegra. Quando os ímpios governam, o povo geme. É isso mesmo. Porque eles não têm o princípio, né, da palavra de Deus, não têm a lei moral de Deus para estarem agindo de acordo com esses princípios. Então, aí é onde entra a corrupção, onde entra o desmando, né? E a composição, né, para você governar. Exatamente. E é o momento que nós estamos vivendo no Brasil nesses últimos 30 anos. É coisa de tempo, não foi de uma hora para outra, né? E graças a Deus que nós estamos acordando dessa sonolência, tomando consciência do nosso papel, né, a cumprir aqui nesta área. E, como eu já disse, a igreja é sal e é luz. Ela deve influenciar todos os montes da sociedade, todas as esferas, todas as áreas. Enfim, nós não vamos ficar trancafiados dentro de 4 paredes, cantando, adorando, cultuando, e deixa o diabo tomar conta do resto. Não, não é assim. Desde que ele não entre dentro da igreja, né? É uma ilusão, né? Lá fora faz o que quer, mas só que todos nós precisamos do governo, da economia, da escola, né? Da mídia, da medicina, enfim, de tudo. Nós não vivemos sem isso. Aliás, antes de eu me converter e estar aqui na igreja, eu sempre fui um cidadão. A minha família sempre foi uma família de cidadãos. Então, não é depois que eu me tornei um cristão é que eu virei cidadão. Pelo contrário, eu era cidadão antes. Isso. E continuo. E hoje com muito mais consciência, Exatamente. É aqui que está o ponto. Nós falamos já sobre o monte da educação, o monte da família, e não podemos perder a esperança, né? Não podemos ficar aí chorando o leite derramado, chorando os problemas que nós sabemos, né, que existem. Eu acho que aqui tem uma coisa, Valdir, que acontece muito na nossa vida. Sempre foi assim, sempre vai ser assim. Bom, então para que o Senhor levantou a igreja para ser luz e sal? Se sempre foi assim e sempre vai ser assim,
Então, vamos pedir para o arrebatamento acontecer logo para a gente poder sair daqui. E o resto que se dane. E o mundo que se vire com seus problemas. Mas não é isso. A grande comissão ela é muito maior, ela tem uma abrangência muito maior do que um simples evangelismo. É muito maior do que isso. Exatamente. Então, nós precisamos aí saber como Deus é, como Deus pensa, porque nós somos o povo de Deus aqui na Terra. Embaixadores. E o povo de Deus anda de acordo com os seus princípios. Sim. Então, não podemos ser mentes passivas, não, né? E Deus é quem vai agir. Porque aí nós poderíamos unir as nossas vozes, o nosso choro aqui e dizer, mas não tem jeito, quem pode com eles? Esse tipo de oração Né? é melhor nem fazer. Não pode. Então, nós vamos falar em linha com o que Deus fala e vamos crer que Deus vai agir. E quando Deus age, não há inimigo espiritual que possa resisti-lo. Essa é bem a verdade, né? E o mover profético, pastora, ele nada contra a maré, né? Sim, vai à frente. Jesus não repreendeu a tempestade? Aquieta-te. Senão ele fala assim, ó, todo mundo aí procura um guarda-chuva, uma capa. Vai se esconder. Se esconda numa caverna. Né? Ele não falou, não, aquieta-te. Ou seja, o mover profético da igreja vai contra a maré, para que essa realidade mude. Por isso que nós estamos falando de influência. Senão fica muito cômodo, a gente vira um clube de santos aguardando o arrebatamento. Muito egoísmo. Não dá. Então, assim como Deus colocou José ali no governo do Egito e Daniel no governo da Babilônia, Ele colocará seus filhos e filhas para atuar no governo direta e indiretamente. Direta é através da eleição, né? Sim. Homens, mulheres de Deus ocupando cargos realmente, e votando, né, e apoiando, enfim. no governo. E indiretamente pela influência, né? Hoje nós estamos sabendo, né, que isso acontece em várias nações na Terra e já está acontecendo no Brasil também, glória a Deus. O ministério profético tendo acesso aos governantes. Sim. Isso é fundamental, porque Deus levanta profetas nas nações e Deus transfere para os profetas segredos, mistérios. E estes profetas, eles se antecipam no tempo e pode ajudar os governantes a tomarem decisões sábias ou evitar o pior, né? Então, Deus vai usar os seus filhos, né? Graças a Deus por isso. E os profetas de Deus serão consultados em questões difíceis. Muitos governantes fazem isso, e fazem isso por sabedoria mesmo, porque não é só na força do homem, é no poder de Deus. E como o renascimento acontece no governo, então, com a presença de Deus e os valores do céu sendo referência para a sociedade, é um trabalho de formiguinha, né? Nós estamos orando como Jesus, vem o teu reino, vem Senhor, traz o teu reino, traz os valores essenciais do teu reino aqui para a terra. Se Jesus orou assim, como a igreja não vai orar da mesma maneira? Não tem como, nós temos que seguir o nosso exemplo maior, né? O Anderson fez um comentário ali. Ok. O papel da igreja é fundamental para mostrar aos cristãos a importância da participação de todos em todos os segmentos da sociedade, principalmente no campo político, onde cada dia que passa vemos a importância do voto. Concordo
plenamente É isso aí, Anderson. com você, Anderson. Por isso, aqui na CCA, nós temos um pastor envolvido na política, né? E apoiamos completamente, porque ele tem sido uma bênção, não somente para o povo evangélico, mas também para as outras pessoas de outros credos religiosos, ok? É isso aí. E nós oramos pelo resultado. Quando também nós chegamos diante de Deus para orar, interceder, a gente não fica falando o problema. Nós falamos a solução. Porque Deus, quando Ele olhou o caos, Ele não falou caos. Ele disse, haja luz. E a luz surgiu. Nós somos filhos de Deus. Nós temos o seu DNA. Nós trazemos a sua natureza em nosso espírito recriado. Então, falamos como nosso Pai. Você concorda com isso? E funciona, viu? Experimente que funciona. Eu acho que em todas as áreas da vida, né, Todas pastora? as áreas, todas. Porque choramingo nunca mudou a realidade. Só prorroga o sofrimento. Não fique falando o problema, ele ficará maior. Fale a solução. Ande por fé e não por vista. É isso aí. E o Espírito Santo vai nos conceder sabedoria e graça. O Espírito Santo está na igreja, está na noiva do Senhor Jesus Cristo para ajudá-la, capacitá-la, guiá-la, orientá-la, entendeu? Temos um ser divino que trabalha por nós, conosco e através de nós. Olha que coisa maravilhosa. Nós né? não estamos usando, né? Esse é o grande problema, não usar. E nós temos líderes na Bíblia, né, como já citei, José, Daniel, mas Moisés também. Grande governador. Tremendo. Josué, enfim, Esther, uma rainha, fez toda a diferença, né, no seu tempo. E são exemplos assim, né, excelentes de como o governo de Deus funciona no céu e pode funcionar aqui na terra. E quando funciona aqui na terra, o povo é feliz. Isso. É abençoado. Abençoado. Então, aqueles que são chamados, né, por Deus para ocupar posição neste monte, eles vão ser encorajados, vão ser fortalecidos, vão receber sabedoria, iluminação, capacitação, proteção. Isso é importante. Tudo o que precisa, né? E deverão desenvolver a humildade, né? E serem servos. Essas qualidades estarão em contraste com o que geralmente acontece nesse monte, que é a covardia, a loucura, a corrupção, a ganância, né? Todas essas coisas aí, né? A pessoa olhando só para si mesma, egoísta, egocêntrica. Então, é o oposto disso. E não é fácil sobreviver nesse meio, não. Não hein? não. É uma luta diária. Eu ouvi o presidente, né, uma frase que ele falou, que ele disse, olha, quem quiser estar no meu lugar, ocupar o meu lugar, prepare-se, porque a exigência é elevadíssima, né? Para não esmorecer, para não adoecer. E você já reparou que todo presidente de qualquer nação, eu dou aí um ano e meio, não vai à metade do mandato, os cabelos já estão brancos. É impressionante. O volume de problemas para resolver de manhã até de noite. É tremendo, né, uma montanha.
Então, o renascimento é a presença de Deus resplandecendo por meio dos seus filhos e filhas. Então, esse monte do governo vai ser, né, iluminado e vai brilhar poderosamente. Mas quando? Quando os filhos e filhas de Deus estiverem influenciando direta e indiretamente. Então, Sim. não mais essa opinião. O povo de Deus não pode se misturar com política. Não, está errado. O povo de Deus deve se levar. Nós devemos ter muitos Josés, muitos Daniéis, muitos Moisés no nosso meio, se levantando sim para ser luz lá onde estão as trevas. Não vamos entregar para o inimigo de bandeja. Exato. Nós precisamos tomar posição e ser influência contra a corrupção. Ok? Então vamos aí, né, os líderes de igreja. Quantos temos no nosso meio com esse chamado? O perfil, né? O Precisamos talento. descobrir. Exato. Jovens, valorosos, íntegros, Josés e Daniéis, que possam ser treinados, preparados, né, para ocupar posição, né, no governo. É isso que nós estamos vendo. E também o evangelismo através da conversão daqueles que já são e já estão lá. Também. É outra maneira. Influência é influência, o tempo todo. Então, nós precisamos de pessoas justas lá no governo. O máximo possível de pessoas justas, para que realmente a luz brilhe, né, ali naquele lugar, em todos os montes da sociedade. Então, veja, há um ponto que eu vou abordar aqui, que nós devemos tomar muito cuidado, e já estamos num período de eleição. A atribuição principal é trazer transparência. Nós vamos falar da transparência nas eleições, começando por aí. Porque os cargos políticos, por exemplo, se vamos supor, né, alguém no nosso meio tem esse perfil, tem esse chamado, ama, né, servir a Deus nessa área, e essa pessoa vai se candidatar pela primeira vez. Qual é a chance dela de se eleger? Por quê? Eu vou falar para vocês o que acontece. Então, para remover o problema da corrupção, nós precisamos introduzir a transparência e a responsabilidade. Então, veja, em muitas nações nós temos, né, líderes honestos que não conseguem ir muito longe, porque eles não conseguem ser eleitos. E não conseguem ser eleitos por causa do processo corrupto de apuração das eleições. Esse é um problema complicado, viu? Então, sem a transparência no processo eleitoral, as eleições vão continuar sendo roubadas das pessoas boas. E essas maquininhas, cuidado, viu? Então, para uma nação, é de pouco valor hoje dizer se ela é uma democracia, porque quando o processo eleitoral, né, ele está contaminado, manipulado, as pessoas boas não passarão por esse processo. Começa Serão pela lista, barradas, né? Tá? Serão cortadas. E para aqueles que são chamados para o monte do governo, trazer transparência ao processo eleitoral deve ser a maior prioridade.
Antes de pensar em ocupar o cargo, nós precisamos pensar na possibilidade de eleger. E o bloqueio pior está aí. É uma posição, tá? Então, o sistema eleitoral aí nos países corruptos tem vários processos, né, ou pontos processuais que já não estão mais sob o escrutínio público. Já não temos como mexer na estrutura. Eles já tiraram da nossa mão. O caso mais recente é da Bielorrússia. Entendeu? Aconteceu agora, esse mês. Já criaram leis, já formataram de tal forma que nós não temos mais nenhuma possibilidade de intervir, mudar a legislação, E coisa desse a própria eleição americana, eu acho ela muito esquisita. O povo vota, aí os delegados são eleitos, mas quem elege o presidente não é o povo, é os delegados. Depende da arrumação que eles vão fazer entre eles. Então, tira da possibilidade do povo, né, escolher. Então, fica complicado. Então, essa transparência precisa levantar pessoas aí ungidas por Deus para realmente, né, começarem a se unir aí para fazer alguma coisa. E aqui vamos trazer uma ideia, né? Então, é necessário formar aí uma comissão de transparência do governo, né, para os cidadãos. Ou uma força-tarefa, aí o nome que vai se dar, né? Mas esse grupo ele vai ser formado por pessoas que pensam no reino de Deus, que querem trazer o reino de Deus aqui para a terra, que querem trazer os valores, né, desse reino aqui para a terra e vão se unir para realmente criar aí um site, né, onde todas as pessoas, todos os cidadãos poderão ter acesso para denunciar corrupção. Mas tem uma comissão, né, que vai estudar estas denúncias e ela será apartidária. Não pode ter essa conotação, né, partidária. E aí, então, as denúncias vão vir, elas vão ser analisadas, vão ser, né, estudadas, e o político vai ter oportunidade de se defender, e a comissão vai dar o seu parecer. Então, isso não vai ter aí nenhuma, né, qualidade ou força legal, mas vai fazer pressão através da mídia social, tá? É só através dessa rede social aí que é possível fazer isso. Então, se nós nos unirmos, porque hoje nós temos máfias tomando conta do governo de muitos países. É uma verdadeira máfia. Funciona como uma máfia. E então nós precisamos aí, né, corre esse perigo de vida. Então as pessoas aí dessa comissão não podem ser, né, muito conhecidas, enfim, tem que se tomar todo o cuidado necessário, porque não mais uma pessoa ou duas pessoas vão se levantar numa nação e denunciar a corrupção e vão sair ilesas. Porque essa máfia, ela vai até ao fundo do poço mesmo, que é tirar vidas, né? E o caso mais recente... contaminar. É. Se a pessoa não tiver uma fibra de caráter, ela não consegue ir muito longe. Porque há um envolvimento, né? Um enlaçamento, entrelaça. E envolve todas as áreas.
É muito complicado. É Então, complicadíssimo. precisa ter chamado, precisa ter caráter realmente provado no fogo, né, para aguentar as altas temperaturas. E tem um outro problema que a gente observa no exemplo de Moisés. Sozinho é muito difícil você entrar nesse mundo, porque está todo fatiado, tem gente que está lá há mais tempo, enfim, né? Começa pela lista partidária, tudo isso é muito complicado, né? Mas Moisés se acercou de pessoas sábias, porque o que tem acontecido com alguns políticos de destaque, né, que surgem assim e bomba, né, é o ego. Cresce o ego. Aí, sabe, aí daqui a pouco ele desloca da população e ele passa a ser um ente extraterrestre que ninguém tem acesso. Entende? Agora, se nós nos acercarmos de um conselho, você mantém o cara com o pé no chão, sabe? Tem que ter algum mecanismo, né, de controle. Não é controle, eu não gosto dessa palavra, mas de supervisão. Sim, o cidadão tem que ter Né? esse direito, né? Então, para que a gente possa aí estar realmente... O Anderson está colocando ali a questão tecnológica. Eu entendi. Eu gostaria também de saber se o voto que eu depositei na máquina é verdadeiramente o voto que foi apurado na apuração final. Porque eu tenho minhas dúvidas. eu tenho, Eu tenho dúvidas eu sobre tenho isso. dúvidas quanto a isso, porque essa máquina veio da Venezuela, passou pelo Brasil, a gente já sabe de muitas denúncias, e essa máquina estavam querendo levar para os Estados Unidos. O Trump não quer. Por que ele não quer? Porque ele sabe que a manipulação, viu, Anderson, não está na hora que eu coloco o meu voto na urna eletrônica, está na apuração. Por que não se pode emitir um recibo, que seria um controle do meu voto? Uhum. Não pode também. Por que não pode? Não tem papel, uma impressora termográfica, não tem? Eu já levo pronto, só carimba. Não é? Então, então, vai na mesma linha que você está colocando. O histórico do meu voto, se nem o recibo da minha votação eles estão me dando... Por isso que nós estamos falando, tem que começar por esse processo eleitoral. A transparência na contagem dos votos. Porque senão é um jogo viciado. Senão você tem o elemento, tem a pessoa, mas não passa porque o sistema não permite. Você usou a palavrinha que a gente não deve usar, mas é isso aí. O tal do negócio que não bloqueia, controla, manipula. Agora, por exemplo, Anderson, eu creio no poder de Deus. Sim, eu vou claro. no maior, É. tá? E quando o povo de Deus se junta e clama a Ele, Ele intervém, Ele pode fazer o que Ele quiser com as máquinas, com as pessoas, com tudo. E sabe quem que o Senhor usou no Brasil nessa última eleição? As Forças Armadas. Eles disseram para o pessoal da apuração, não vai ter corrupção, vai ser exatamente o que ia acontecer. Quer dizer, a própria imposição das Forças Armadas. Então, por isso que todo mundo ficou quieto. Não é? Então, acho que nós precisamos garantir transparência o tempo todo para que a vontade popular prevaleça, né? Sim, é verdade. Agora, o que eu quero passar aqui para vocês é que a igreja não pode ficar dormindo no ponto, tá? Tem que acordar, tem que acordar, tem que ser influência, tá? Como eu disse e repito, não é pela força, não é pela violência, mas influência, essa palavra, influência, é o que todos nós precisamos fazer. Não adianta falar mal do governo, não adianta falar mal dos políticos, nós precisamos falar a solução, ok? E buscar em Deus, né,
a revelação, aquilo que Deus vai dizer, faça atos proféticos. Olha, há guerras que nós vencemos só na oração e no ato profético. E chegou a hora da igreja se posicionar, entende? Então vamos engrossar a voz junto com os profetas da nação, que amam a Deus e amam a nação onde eles estão e querem ver a transformação da nossa sociedade. Amém? Amém. Então, acho que já tudo que falaram já passou. Você pode correr, por favor, nós estamos encerrando. Bem, nós agradecemos, né, a presença de todos vocês e que vocês possam estar indicando, né, esse tema aí para outras pessoas, ok? Que Deus possa abençoar sua vida, pense bem aí, né? Não junte a sua voz a de outras pessoas para só falar o problema, comentar, falar mal do governo. Isso não vai trazer solução. Nós precisamos abrir a boca e falar o que é correto, ok? E se alguém aí tem um chamado nessa área, né, do governo, é bom se identificar, para que a gente possa aí, quem sabe, né, tá ajudando. A pessoa precisa ter chamado nessa área, não é? Eu quero, eu tenho, né, Eu vou experimentar. uma ambição nessa. Não, não é por aí. É chamado de Deus mesmo, porque você vai servir nessa área, ok? E nessa área nós temos que ser estratégico também. A igreja não pode se dividir a ponto de não ter influência nenhuma. Eu acho que nós temos que unir forças para concentrar em algumas candidaturas aí para novembro de 2020. Dividir o nosso voto, 10 para cá, 5 para lá, 2 para lá, a igreja não vai conseguir eleger ninguém. Então vamos olhar bem para o perfil, né, dos vamos candidatos. Avaliar aí os candidatos. Vamos avaliar, ver quem se aproxima mais do perfil cristão da nossa verdadeiro, proposta, né? Tá? Então, que você possa ter sido, né, enriquecido com este tema e agora deixa sua mente aí, né, trabalhar nesse sentido e não ser aí passivo, mas uma mente ativa, ok? Deus te abençoe. Um abraço, pessoal.